Boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente de casa, do celular, do computador, do tablet. A gente está aqui ao vivo para começar o 4º dia de webinar. Eu sou a Luísa, para quem não me conhece, eu trabalho aqui no PSEG, na equipe de tradução. Eu, junto com a Wanda, que estava aqui os outros dias, vou estar conduzindo essa série de webinars com conteúdo técnico feito exclusivamente para você, que já é nosso aluno, que quer ser nosso aluno, que conhece alguém que é aluno nosso. A nossa missão aqui com os webinars, nessa versão online do Sim, é promover gratuitamente conteúdo de qualidade e disseminar o conhecimento a todos que desejam. Então, sejam muito bem-vindos para esse nosso dia. A gente vai ter, então, hoje, às 6 horas, webinar de varejo físico e online, e às 8 horas de finanças e controladoria. A gente tem conteúdo exclusivo com profissionais renomados, que a gente fez especialmente para vocês. Então, vale lembrar que a gente vai ter 1 hora de webinar com os nossos convidados, e depois a gente vai todos para a sala de networking, onde a gente vai poder bater papo, tirar as dúvidas e conversar bastante. Aqui na nossa tela vai aparecer agora, então, um QR Code para você que quer conhecer um pouco mais nossos cursos, que está na dúvida ainda, ou para você que já é aluno e está pensando já no próximo MBA que você vai querer fazer. Então, hoje a gente vai ter o webinar, que é parte do evento Sim, e só de você já estar aqui... Ai, desculpa, gente. Só de você estar aqui já é uma grande alegria para a gente. Mas o evento grande que vai acontecer, então, um grande evento Sim mesmo, vai ser no dia 12, das 9 da manhã a 1 da tarde. Então, eu queria convidar vocês, porque está imperdível. A gente vai ter atrações incríveis e vai encerrar com uma live musical maravilhosa para todo mundo poder se divertir muito. A nossa programação conta com a Daiane dos Santos, Cristina Talaco, Lars Sudman, Márcio Balas, Matt Sorum, e a gente vai encerrar, então, com o cover brasileiro do Queen. Vai ter muita coisa, vai dar para aproveitar bastante, e eu espero todos vocês para a gente poder aproveitar juntos. Então, na programação de hoje, a gente vai ter o Eduardo Vantulli, que é um renomado na sua área, e ele vai estar com o tema Não há consumidor global. Então, o Eduardo Vantulli é um carioca formado pela UFRG em Engenharia Eletrônica e com MBA em Gestão Empresarial pela COPEAD. Ele tem uma sólida experiência construída em mais de 20 anos na Shell, atuando em diversas áreas como estratégia, marketing, M&A, vendas, logística, pricing, planejamento, desenvolvimento de redes, e muito da sua atuação envolveu grandes projetos multifuncionais em mais de 25 países, incluindo alguns no Grupo Shell e até na indústria. Então, boa noite, Eduardo. Como você está? Tudo bem, Luísa? Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Legal. Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. É um enorme prazer estar aqui hoje. Parabéns aos formandos, né? Obrigado aos professores, obrigado a todos pela presença. Muito bacana, muito animado de estar aqui hoje com vocês. É uma honra enorme estar participando desse evento. Queria agradecer a Débora Barros e ao professor Pedro Marques, que é o presidente do PSEG. Acho que o PSEG tem uma missão muito nobre, de expandir o conhecimento, ajudando milhares de pessoas através de bolsas. Então, eu, nessa minha rodada aí pelo mundo, conhecendo muita gente, muitas pessoas, países e culturas, a única conclusão sobre o desenvolvimento de uma nação, de pessoas como indivíduo e sociedade, é realmente educação. Então, participar de um evento como esse tem muito a ver comigo e me faz muito feliz. Obrigado. Bom, só rapidamente, eu sou Eduardo Vantulli, sou carioca, sou flamenguista, estudei na UFRJ, na verdade, sou engenheiro, e comecei minha carreira na Shell. Comecei minha carreira na Shell como estagiário, há mais de 25 anos atrás. Passei pela área de lubrificantes, e depois entrei no varejo, e eu não quis mais sair do varejo, o varejo não quis mais que eu saísse, e me apaixonei pelo varejo. O nosso negócio de varejo é o varejo de combustíveis e lojas de conveniência. Como a Luísa falou, passei por várias áreas de vendas, marketing, estratégia, M&A, desenvolvimento de negócios, e mais de 1/3 desse meu período profissional foi fora do país. E o foco principal é o varejo, como eu falei.
sempre na Shell, né? Quando, em 2011, eu virei Raízen, né? Então, a Shell e a Cosan fizeram essa joint venture espetacular no Brasil, chamada Raízen, e me fez muito orgulho participar da criação dessa empresa. Eu liderava o time, né, a área de novos negócios, e foi nesse momento que a Raízen cresceu absurdamente. A gente praticamente aumentou a companhia em 5 anos em 50%. Né? Então, isso me dá muito orgulho. Depois, por 3 anos, liderei o marketing. Há 2 anos, eu fui cedido pela Raízen ao acionista Shell. E hoje lidero a área de projetos globais estratégicos. Né? Então, e hoje eu vou dividir aqui com vocês, né? Quando eu digo que não existe consumidor global, se tem uma coisa que eu aprendi nesse mundo global é que quando a gente é cliente, todo mundo quer ser atendido de forma excelente, mas todos nós temos gostos e preferências e vivemos nossa vida de uma forma diferente. Então, a verdade é como que a gente consegue, nesse mundo que muda tão rápido, atender tantos gostos que mudam tão rápido e atender tanta gente assim. Né? Então, é um pouquinho disso que eu vou falar hoje aqui para vocês. Falar um pouquinho da Shell, que é onde eu estou hoje. Né? A Shell atende, o negócio de varejo da Shell atende, por dia, 30 milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso seria suficiente para lotar 400 Maracanãs. Né? Não é qualquer estádio, estou falando do Maracanã. São 250 copos de café vendidos por ano em 6 mil lojas de conveniência, 350 milhões de unidades de bebida, 450 milhões de snacks. É um negócio enorme, né? E ele está passando, como todos os negócios do mundo inteiro, por grandes mudanças. Né? Então, a grande pergunta que a gente se faz e que todo negócio tem que se fazer é como a gente consegue acompanhar essas mudanças, como a gente consegue liderar essas mudanças, porque essa é a única forma da gente se manter relevante para os consumidores. Quais são essas grandes mudanças? Né? Na verdade, são 3 grandes tendências. Na verdade, hoje são realidades, né? E especialmente no nosso negócio, afetando bastante a transição energética, a urbanização e a digitalização. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como essas coisas afetam o nosso negócio, o que a gente está fazendo em relação a isso, e outras práticas de outros varejistas que eu achei também bastante inspiradoras para dividir hoje com vocês e para animar o nosso bate-papo depois. Transição energética. Né? Nos últimos 100 anos, a população do mundo triplicou, mas a demanda por energia ela aumentou 10 vezes. No Brasil, nos últimos 30 anos, a necessidade de energia do Brasil dobrou. Né? Então, a grande questão hoje que acontece é que essa energia hoje ela é essencialmente fóssil. Né? Então, mais de 80% da energia que a gente consome hoje ela é gerada por combustíveis que não são renováveis. Né? Então, a grande questão é se a população mundial, né, projeta atingir de pouco mais de 7 bilhões hoje para 10 bilhões de pessoas, 7,8 bilhões de pessoas hoje, para mais de 10 bilhões em 2060, né? A grande questão é como a gente cresce mudando a matriz energética. Então, essa é uma questão fundamental. Né? E, aliás, essa é uma das coisas, né? Uma das várias coisas que a gente tem que se orgulhar do Brasil. Né? Enquanto no mundo vocês veem aí em cima desse gráfico, né? Só 14% das energias, né? da geração de energia através de energia renovável, né? No Brasil, esse índice de 14% ele vai para 44%. Né? Então, essa é uma coisa muito bacana, o Brasil liderando aí no mundo nessa questão. Né? Só que a energia ela não é uma vilã. Né? Nesse gráfico à esquerda, aí eu quis mostrar para vocês a ligação direta que existe entre
o desenvolvimento humano, né? Que é o índice que eu escolhi aqui, é o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, comparando com o consumo per capita em cada um desses países de energia. E dá para ver direto, né, que existe uma relação muito forte entre desenvolvimento e consumo de energia, né? Como eu falei, ela não é vilã, né? As pessoas, elas não demandam diretamente energia, né? O que as pessoas querem é uma vida melhor, né? E com a melhora do padrão de vida, naturalmente vem, né, casa, vem celular, vem televisão, vem carro, vem possibilidade de conhecer o mundo, viajar, e tudo isso requer energia. A quantidade, né, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a quantidade de carros no mundo ela continua crescendo, né? Existem países ainda, enquanto na Finlândia a quantidade de carros é mais de um carro para cada um habitante, no Brasil isso é em torno de 0,25 carro para cada um habitante, na Índia isso é menos de 0,1. Então, a motorização da Índia é mais de 10 vezes menor do que o da Finlândia. Então, esse acesso à economia a pessoas que hoje não participam, né, ela vai gerar um aumento. Então, o que vai acontecer é que o carro deixa de ser, ao longo do tempo, preferido, né, como modo de transporte, mas a quantidade de pessoas que passam a ter acesso a eles aumenta bastante, né? E a forma, né, o combustível que move esses veículos também vai mudar, né? Então, enquanto hoje na Noruega 60% dos carros vendidos, novos carros vendidos, são veículos elétricos, nas Filipinas a previsão para os próximos 25 anos é que a necessidade de combustível fóssil aumente em 300%. Né? No Brasil é muito bacana, por diversos motivos, a gente hoje tem um programa muito forte do etanol, né? E esse também é uma coisa muito legal que a gente precisa se orgulhar, né? Uma outra transição que eu estava falando para vocês, a segunda, que é a urbanização, né? Então, essa foto à esquerda aí mostra como era Londres, né, no início do século. Então, a gente começa a imaginar que, naquele período, já existia uma forte urbanização acontecendo em algumas cidades europeias, em Londres. Então, dá para imaginar como seria a vida se a gente ainda tivesse de charrete, né? Mas essa é uma tendência que não para, né? E como a grande questão é como a gente consegue viver e acomodar tanta gente, né, num espaço relativamente pequeno, e permitindo um nível de conforto a essas pessoas, que essas pessoas possam ir para o trabalho, que possam fazer suas compras, que possam ver seus entes queridos, que possam viajar, né? Nessa tela vocês veem como esse é um movimento universal, né? Da Somália ao Reino Unido, né? O Brasil hoje já há bastante tempo, na verdade, é um país mais urbano que rural, né? Quase 90% da população brasileira hoje concentrada em grandes centros. Isso já é bastante tempo assim também, bastante urbano no Reino Unido, aqui no Reino Unido, onde eu moro hoje, e na Somália. A Somália é um país que ainda é rural, mas isso é uma questão de tempo. Então, essa é uma coisa que muda bastante, afeta bastante a vida das pessoas, porque é impossível você continuar com os modos de transporte antigos. Então, um estudo da Kantar mostra que, nos próximos 10 anos, o carro deixa de ser o modo de transporte preferido das pessoas e existe uma necessidade de uma migração para transporte público, e também para transporte multimodal. Isso é uma realidade também. Então, uma outra coisa que a urbanização afeta bastante também, é a necessidade por conveniência. A necessidade por conveniência, as pessoas têm cada vez mais o tempo como uma preciosidade, e pesquisas e dados revelam que as pessoas estão dispostas cada vez mais a pagar para economizar o tempo delas. Então, não é à toa que
as pessoas encontram através do digital, das lojas de proximidade, das lojas de conveniência, né? Um benefício para a vida delas, uma forma de fazer com que a vida delas seja melhor também. E a terceira grande mudança, na realidade, como todas as outras que eu mencionei, são os desafios e as oportunidades que a digitalização traz, né? Esse mundo maravilhoso que a gente descobriu e cada vez mais se surpreende, né, com como a tecnologia, né, impulsionada pela digitalização, consegue, né, fazer que está fazendo esse ano, né, em relação à vacina do Covid, né? Então, isso há um tempo atrás, esse tempo seria inimaginável, né? Negócios foram criados, profissões novas foram criadas, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem desafios gigantescos, né? Hoje, cada vez mais, uma preocupação dos negócios é a proteção de dados do consumidor. As transações monetárias são cada vez mais digitalizadas. Eu sou pai, né, tenho 2 filhos adolescentes, né, e confesso que a gente passa por uns desafios interessantes, né? Se a gente vê essa garotada hoje tendo acesso à informação na internet, que muitas vezes não tem maturidade, né? Então, isso traz questões de ansiedade, né? Tem umas questões também do fake news, né? Então, como a gente está cada vez mais aprendendo como a gente vive melhor, né? Mas essa é uma realidade que veio, na maioria, para o bem, que a gente vai continuar a aprender a viver melhor com ela. E a pandemia ela só acelerou isso tudo, pessoal. Nesse gráfico da esquerda, eu quis mostrar como, por exemplo, o e-commerce, né, avançou em vários países, né? Como entre 2012 e 2018, ou seja, em pouco tempo, essa realidade mudou, né? E à direita dá para ver exatamente, né, como exemplo aqui no Reino Unido, como foi o efeito disso aqui na Inglaterra. Então, estudos da IBM mostram que a pandemia, na verdade, ela só acelerou a digitalização em cerca de 5 anos, né? Então, esse é um efeito que aconteceu em diversos lugares do mundo inteiro, né? A previsão é que o e-commerce esse ano atinja cerca de 4 trilhões de dólares, né? E esse é um caminho sem volta para a humanidade. E a gente vê, inclusive, países emergentes pulando etapas, né? Esse slide que eu mostro agora, nesse gráfico, mostra o quanto as pessoas utilizavam celulares, né? Não só para tudo, né? Mas, inclusive, também para fazer pagamentos no checkout, né? No varejo. Então, você vê como o Brasil está avançando rápido, e esses dados aí, inclusive, são dados pré-pandemia, né? Então, hoje, a gente não só paga através de celular, como também muitos restaurantes, muito do varejo, por exemplo, vários restaurantes hoje você acessa o menu para evitar a contaminação digitalmente. Houve até um renascimento, vamos dizer assim, em algumas regiões que não usavam muito o QR Code, né? Utilizando o QR Code para acessar o menu do restaurante. Aqui em Londres, a gente acessa, toda vez que a gente entra numa loja, usando o aplicativo da área de saúde pública, você usa o QR Code para mostrar que você esteve presente naquele lugar, né? Isso aí é para favorecer o track and trace, né? Então, essa é uma coisa que veio e muda a nossa vida, né? Então, a grande questão, na verdade, com essas mudanças todas, cada vez mais profundas e mais rápidas, né? Nós, aqui dentro da Shell, a gente se faz 3 grandes perguntas, né? Como as pessoas vão se locomover, como elas vão passar a se movimentar entre A e B, como elas vão acessar produtos e serviços, e o que elas precisam, que também, né, não para de mudar, né? E achar respostas, e não tem uma resposta para cada uma dessas perguntas. Na verdade, o que a gente está vendo são múltiplas perguntas, múltiplas respostas, porque elas também variam de país para país, entre cidades, inclusive,
entre bairros, né? Então, isso é fundamental que a gente esteja antenado como negócio nessas perguntas para a gente continuar se evoluindo e atendendo ao consumidor e continuar sendo relevante. E aí eu falei para vocês sobre todas essas mudanças que estão acontecendo no negócio de energia, né? E a gente está preparado para atender os consumidores conforme o que eles precisam, né? Enquanto eu falei para vocês, em alguns lugares aqui na Europa, a venda de elétricos já está crescendo bastante, na Noruega, mais de 60%. A gente tem uma rede grande através dessa empresa que eu mostro para vocês aí, a New Motion, né? A gente através de pontos de recarga, um aplicativo de celular e cartões, a gente permite acesso a pontos de recarga as pessoas a mais de 155 mil pontos de recarga para veículos elétricos. A gente está crescendo também a nossa rede em hidrogênio, né, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Reino Unido. A gente também aí no Brasil não só oferece o álcool comum, mas a gente até diferenciou, né, levando a tecnologia V-Power para o combustível. E também o biocombustível também está presente na Tailândia, né? Ou seja, nós somos hoje um dos maiores distribuidores de biocombustíveis no mundo, né? Então, enquanto que nas Filipinas vai continuar sendo um país bastante fóssil, de utilização de combustível fóssil, a gente está preparado e se preparando também para atender essa multiplicidade de necessidades. E a forma, né? Então, o que a gente vou estar comentando aqui com vocês é esse exemplo que eu dei para vocês sobre combustível, e eu vou falar agora sobre vários outros exemplos, né? É como a gente dá resposta para aquelas 3 perguntas que eu falei para vocês, né? Então, para atender a necessidade de economia de tempo, né, e de experiência para o consumidor, esse é um orgulho que eu tenho na minha carreira, né? Meu time, quando estava lá em marketing, a gente criou o Shellbox. A gente queria uma experiência que permitisse ao consumidor abastecer, pagar pelo abastecimento sem botar a mão na carteira, sem precisar sair do carro, sem precisar sequer, né, abaixar o vidro do carro, né? É um produto que a gente criou e testou em 12 postos em Goiânia, e depois a gente expandiu, hoje está praticamente no Brasil inteiro. Permite também pagamento dentro da loja, e a gente viu que, na verdade, esse sistema não só permite pagamento, mas se transformou numa forma de fidelidade para o consumidor, por ser uma experiência superior. E hoje a gente tem milhões de pessoas utilizando esse aplicativo todo mês. Então, atendendo às necessidades, né, desses consumidores, né? Eu lembro que quando eu comecei na companhia, muito tempo atrás, existia um lema que a gente tinha que tentar fazer com que os consumidores fossem à loja, né? E às vezes o consumidor não quer ir na loja, ele quer pagar e quer ir embora. A gente sabe que os consumidores têm o mesmo consumidor, quando ele vai aos postos, eles têm inúmeras missões, né? E a gente tem que respeitar e atender essas missões da melhor forma possível. Essa é uma outra coisa que a gente também não trabalhava muito, né? A gente, com a capilaridade da quantidade de postos que a gente teve, a gente nunca trabalhou fortemente demanda através de aplicativo, né? E o que vocês veem aí à direita são aplicativos que existem na China, na Índia, aqui no Brasil, na Europa, e a gente não criou nenhum deles, a gente simplesmente aderiu a essas plataformas. E aí, à esquerda, vocês veem como um negócio com tanta capilaridade, com tantos pontos de vendas, rapidamente trouxe clientes novos, né, ou fidelizou ainda mais os clientes, ou possibilitou compras que provavelmente não estariam no nosso canal, né, através da entrega nas suas casas, através desses aplicativos. Então, esse exemplo em janeiro, pré-pandemia, em Singapura. Fevereiro lá, né, a gente vai lembrar, na Ásia começou antes, o efeito do lockdown, da pandemia, e mesmo depois que a pandemia acalmou, as vendas não retrocederam, na verdade, elas continuam crescendo exponencialmente. Então, essa foi uma coisa bacana que aconteceu, sob o ponto de vista de estar atento às oportunidades que acontecem, né, e a gente conseguiu trazer
esse desafio, né, que todo mundo estava vivendo, como a gente conseguia atender os consumidores de uma forma mais completa. As pessoas também têm um dos grandes anseios das pessoas, né, quando a gente fala do que as pessoas precisam, é comida, é um grande foco hoje, né? As pessoas têm uma tendência em todos os países, elas querem comer, se alimentar de uma forma mais saudável, né? E um dos projetos que eu cuido aqui na Inglaterra é esse, né? A gente fez uma parceria, um piloto aqui com a Shell na Inglaterra, com o Jamie Oliver. Não sei para quem não conhece, o Jamie Oliver é um chefe famoso inglês, é uma das principais bandeiras que ele carrega, é a bandeira de uma alimentação mais saudável, uma alimentação com mais vegetais, né? E a gente montou essa parceria com ele para tornar a nossa rede uma opção de alimentação mais saudável, né, para aquelas pessoas que estão se movimentando. Então, uma parceria muito bacana e a gente está aprendendo bastante com ela. E as pessoas não querem só alimentos saudáveis, né? Cada vez mais a preocupação daqueles que querem que malham, né? Querem alimentos que têm proteína. Então, pessoas que querem alimentos que reduzem os radicais livres. Então, são os alimentos funcionais. Então, cada vez mais exigências sobre alimentação. E isso, para a gente, na nossa área de conveniência, entender esses anseios, entregar resposta para eles é fundamental também. Esse é o nosso novo petróleo, dados, né? A gente, um negócio com essa cobertura regional, com tantos desejos de consumidores de formas diferentes, dados, na verdade, hoje não dá para dar um passo sem olhar com carinho, sem buscar insights deles, né? Nós criamos nosso próprio hub na Índia, em Chennai. Então, a gente tem centenas de pessoas lá hoje ajudando e trabalhando com diversas áreas da empresa, né? E uma delas é dedicada para o varejo. E a gente tem ajudado muito a gente a entender o consumidor e conseguir fazer ofertas que para eles são mais relevantes. Esse quadro que eu mostro para vocês é só um exemplo do que cada cor representa uma categoria nas nossas lojas de conveniência, né? Então, tabaco, snacks, alimentação, bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, e cada barra vertical é um país. Então, e aí tem países de todos, tem país árabe, país europeu, então, Brasil, então dá para ver o quanto varia de um país para o outro, né? E se a gente olha, por exemplo, para o Brasil, que tem o tamanho da Europa, né? Então, isso tem uma variação enorme entre regiões, né? Entre cidades. Um posto de cidade é totalmente diferente de um posto de rodovia. Então, hoje, um grande auxiliar nosso para tentar entender melhor e conseguir fazer uma oferta que é mais adequada para aquele consumidor, dados sem sombra de dúvida, né? Para quem trabalha no varejo, sabe a dificuldade de fazer, por exemplo, planogramas com toda essa complexidade. Planogramas são aqueles planos para o planejamento e organização da loja. Aqui você coloca bebida, aqui você coloca sanduíche, quanto de Coca-Cola, quanto de Red Bull. Então, fazer isso de uma forma sem inteligência artificial era muito difícil. Hoje, esse negócio está sendo bastante impulsionado e facilitado. E dados também ajudaram muita gente também agora nessa pandemia, né? A gente tem um negócio na China, né? A gente começou a ver logo cedo os efeitos e como os consumidores estavam mudando a forma e o que eles compravam, né? A gente viu logo rapidamente que, ao invés de comprar embalagens pequenas, estavam comprando embalagens maiores para levar para casa, né? Passaram a comprar hand gels, álcool gel, passaram a comprar também máscara. A gente não oferecia máscara, então a gente também teve que se adequar ao nosso supply chain para trazer novos produtos para a loja, e a gente conseguiu atuar isso de uma forma relativamente antecipada,
Esse gráfico que eu mostro à esquerda aí é um exemplo aqui na Europa, né? Então, em azul e laranja é um pouco da relação, né? A gente relativizou para o mesmo patamar a quantidade de transações que existiam na loja de conveniência em azul, né? E em combustíveis na área em laranja, né? E a gente logo viu que quando veio o lockdown, né, as restrições de mobilidade, naturalmente o combustível caiu de forma substancial, naturalmente a conveniência também no início, mas a gente viu que as lojas de conveniência passaram a ser um porto, de uma certa forma, segura para os consumidores, né? A gente viu também que eles estavam comprando mais e estavam comprando itens maiores, itens mais caros, e a gente também mudou bastante o que a gente oferecia nas lojas, né? E a gente viu que, enquanto o volume de combustível ia melhorando, a gente viu que a gente manteve uma parcela significativa desses clientes adicionais. Isso em número de transações. E olhando à direita, né, o quanto mudou o ticket médio, né, ou seja, o faturamento médio por cada transação, né? E isso não mudou depois da pandemia. Lógico que teve o pico ali na pandemia, mas logo depois também, e a gente veio mantendo para conseguir exatamente manter fazendo uma manutenção no nosso portfólio, na nossa oferta, para garantir que o cliente continuasse encontrando, né, o que ele precisava lá. E aí a gente viu que o ticket médio, na verdade, ele não caiu, ele até vem aumentando ligeiramente nos últimos meses. Na verdade, quando você faz essa combinação de clientes novos, oferta nova, ticket médio maior, na verdade, nesse país, só em abril e maio a gente faturou menos que no ano passado. Então, tá olhando para o que o consumidor está comprando é essencial. E uma das coisas que fez muita diferença para a gente também é a habilidade de ler os dados em tempo reais. Então, eu aqui, sentado aqui no centro, eu consigo ver uma transação 15 minutos depois que ela acontece no campo. Consigo ver o preço, consigo ver se foi uma promoção ou não, consigo ver praticamente tudo. Então, essa é uma parte fundamental para a gente. E tem outras iniciativas que a gente está fazendo também, né? Tem um piloto esse caminhãozinho que vocês veem à esquerda aí no lado superior, é uma tentativa nossa de levar o combustível ao consumidor. Esse consumidor, às vezes, não pode vir ao posto e ele, né, quer um serviço de conveniência, pagando por isso serviço adicional, ele também pode ter. Esse é um piloto que a gente está fazendo aqui na Europa também, né? Temos também com a Jaguar e com a GM também, né? Os carros já saem com o sistema do carro, né? Já com o aplicativo para pagamento direto dentro do carro, sem trazendo toda a conveniência para o consumidor. E na Ásia temos também pilotos para fazer o auto-checkout, né? Então, é uma prática já comum aqui em alguns países na Europa, e a gente também está tentando fazer isso no nosso negócio. Eu vou dividir agora com vocês aqui uns exemplos que eu achei também bem legal no varejo como um todo. A Rewe, que é um varejista na Alemanha, tem mais de 3.600 pontos de venda. E eles fizeram uma parceria com a Helix recentemente, para utilizar a inteligência artificial para gerar de uma forma automática, né? De forma automática, usando toda a inteligência artificial de forma individual para cada uma das 3.600 lojas. Então, de novo, para quem trabalha no varejo sabe que normalmente uma prática muito comum é a gente dividir as nossas lojas por tamanho, por formatos, né? E estabelecer certos padrões para serem seguidos, né? Na verdade, o que a Rewe está fazendo é desmontar esse modelo. Eu não preciso de padrão nenhum, o padrão que vai dizer o computador, e ele vai ser executado da melhor forma possível no ponto de venda, né? Isso para um varejista é muito bacana, porque permite você se concentrar muito naquela disciplina de varejo, dia sim, dia não, né, que o varejo exige.
Esse é um exemplo de um competidor nosso na China, né? É um pouco parecido com o Shellbox, mas eu acho que eles foram até além, né? Então, na Sinopec, o cliente da Sinopec ele não só consegue pagar através do celular, sem sair do carro, né, sem baixar o vidro, mas também ele consegue fazer um pedido antecipadamente aos itens da loja. Então, ele se programa, coloca o pedido dele, e quando ele chega no posto, já tem a sua identificação, a identificação do seu veículo, e ao invés dele ir na loja retirar os seus produtos, a loja é entregue no seu porta-malas, né? Já está tudo preparado, bonitinho, e vai direto para o porta-malas do consumidor. Isso é praticamente um drive-thru, né? Que a Sinopec criou, e é um produto que inspira bastante a gente. E detalhe, para fazer esse drive-thru, eles não tiveram que fazer muitas modificações físicas no posto, né? O posto continua parecido, mas através de processos novos e através de tecnologia, eles conseguiram empreender um negócio bem bacana. Uma outra mudança do consumidor atual, né? Eles exigem que as companhias sejam mais sustentáveis, tá? Através de ações reais, não só de bate-papo. A Amazon anunciou recentemente um fundo de 2 bilhões de dólares, em que eles vão investir em empresas pequenas e médias, né, para fomentar desenvolvimento e redução, né, da pegada de carbono. Então, empresas que trabalham em logística, transporte, né, empresas que trabalham na área de dados, né, como é que a gente consegue, por exemplo, fornecer, como é que a gente consegue, por exemplo, trazer e fornecer energia para as suas operações de forma sustentável. Inclusive, isso aí no meio, aí embaixo, é uma parceria que a Shell também fez com a Microsoft recentemente, em que toda a energia que a gente vai fornecer para eles vai ser 100% renovável, né? E a Uber recentemente anunciou também que aqui em Londres eles vão tornar a frota deles 100% eletrificada até 2025. E buscam parceiros para viabilizar esse plano. E na Alemanha, né, um outro exemplo muito forte também, né, mais de 1 milhão de bicicletas elétricas vendidas em um semestre, né? Então, são todas as mudanças que acontecem, o consumidor cada vez mais ligado, né? Quando eu vim morar aqui há 2 anos atrás, o meu filho estava na faculdade, veio um pouquinho antes, e malhador do jeito que ele comprava e não sabia cozinhar direito também, então ele comprava numa empresa muito bacana, tinha uma oferta muito bacana, que eles entregavam uma caixa, toda a sua programação de comida para a semana inteira, né? Tudo separadinho, com as receitas, e super fácil de fazer, né? Depois de algumas semanas, ele olhou para lá, né, e falou assim, olha, não dá. A quantidade de lixo que eu estou gerando é absurda, não faz nenhum sentido isso, eu vou aprender a cozinhar, e aprendeu até, inclusive, a ter prazer fazer isso, né? Então, hoje, nesse lockdown, em vários dias que eu fiquei sozinho com ele aqui em casa, muitas das vezes, para minha sorte, que cozinhava era ele. Então, mais uma das coisas da pandemia, alguns desafios que vêm para o bem. Uma iniciativa muito bacana também, né, que são as empresas buscando propósito, as empresas mostrando para os consumidores sobre o que elas são, o que elas querem ser, né, e trazendo os consumidores também junto nessa jornada. Então, a Coop, na Dinamarca, eles, dentro do aplicativo deles, eles criaram uma nova funcionalidade que permite que os consumidores acompanhem, né, a sua pegada de carbono de forma, né, semanalmente, né? Eles, inclusive, colocaram lá a possibilidade dos consumidores colocarem seus próprios alvos, né? E, através de gamificação, de uma forma muito lúdica, as pessoas plantam árvores, né? Ou seja, conforme elas vão economizando, né, acertando seus objetivos, conseguindo economizar
a sua emissão, a sua própria emissão de CO2, elas vão construindo uma floresta árvore a árvore. McDonald's recentemente anunciou uma parceria também com a Loop para fomentar, né, a utilização pelos consumidores que estão, né, se movimentando, né, utilizarem copos reutilizáveis. Então, isso está cada vez mais na cabeça das empresas, está cada vez mais na cabeça dos consumidores, nas nossas cabeças também como seres humanos, e não pode ser diferente também quando a gente é gerente, né? Quando a gente lidera uma empresa e quando a gente tem que trazer soluções para os consumidores também. Uma iniciativa muito bacana, né? E a gente vê que como esses pontos, né, entre físico e digital, eles são cada vez mais fluidos, né? Tá difícil dividir o que é físico e o que é digital. O Carrefour, ele já integrou, né? Acabou de estar integrando o assistente Google com a colocação de pedidos, com a construção de listas, o compartilhamento de listas, né? E a programação de entrega. Na Irlanda, a Tesco é um grande hipermercado aqui também, um competidor do Carrefour em outros lugares. É uma grande cadeia aqui no Reino Unido e na Ásia também. Eles, na Irlanda, estão pilotando entrega em até 30 minutos para pedidos de até 4 quilos. Então, são testes, né? E essa é uma coisa bacana para o empreendedor, né? A gente não precisa fazer com que essas coisas, óbvias, né? Se elas começarem a dar dinheiro no começo, fenomenal, mas o grande objetivo é a gente conseguir hoje fazer alguma coisa que atenda uma necessidade, uma dor, né, que a gente chama uma dor do consumidor, né, uma necessidade que não está sendo encontrada hoje, né? Então, quando você acerta na mosca, né, o que acontece é só venda exponencial, satisfação do consumidor sobretudo, né, e, naturalmente, como consequência, o resultado para a empresa e para os funcionários. Esse é um outro exemplo muito bacana, inspirador. A Sarah Lefler, né, trabalhava na Bain, trabalhava uma funcionária como vários de nós. Ela resolveu empreender e ela, com um grande propósito, ela queria montar uma oferta de moda feminina para empoderar as mulheres, né, nos seus trabalhos, né? Então, como o tempo amador, né, diante de todas as atribuições que a gente tem, especialmente, né, e também que as mulheres têm, ela queria trazer uma solução prática, objetiva, né, que fosse diferenciada. Então, ela montou um negócio onde ela passava através de showrooms, as pessoas marcavam uma visita, dividiam as suas preferências, e quando chegava lá, né, tinha uma estilista já com as roupas separadas, conforme o gosto da cliente, conforme o tamanho dela também. Então, não tinha aquela coisa de ficar experimentando coisas, às vezes, que não fazem sentido, né? E nem oferecer coisas também que não combinam com o gosto da cliente, né? Então, ela também construiu lojas também, expandiu fisicamente, né? E agora, na pandemia, entrou mais no digital. Então, essas visitas que antes eram, né, presenciais, a cliente chegava lá, já tinha assistente, né, a estilista, já tinha a água, o champanhe, o closet já preparado com as lojas. Na verdade, hoje, com a pandemia, também tem um apontamento, né, o agendamento digital. Então, ela vai, conversa com uma pessoa digitalmente, com a estilista de forma, né, através da internet, a escolha é feita, as roupas são enviadas para as mulheres, elas escolhem, ficam com o que querem. Então, é uma experiência muito diferenciada, inspiradora, né? Aquela coisa que vai, né, do digital, vai para o físico, depois volta para o digital. E eu acho que, no final das contas,
hoje não importa muito se é físico ou se é digital. Importa se você está dando uma experiência para o seu consumidor diferenciada. O que importa é fazer com que ele se sinta bem atendido, que ele se sinta feliz. Então, isso para mim acho que é um gancho que eu quero provocar aqui, né? Existe muita discussão sobre essa, inclusive, é uma preocupação, né? Quando eu comecei a ver tudo o que acontecia digitalmente, né? A gente via aquela movimentação, né? Via isso muitas vezes como uma ameaça, né? Mas não, na verdade existe um link fortíssimo, né, entre o digital e a capilaridade. Na verdade, um dos grandes desafios dos negócios que nascem digitalmente e que tem que fazer com que algum produto e serviço chegue ao consumidor final é exatamente o que a gente chama da última milha, né, o last mile. Né? E hoje a gente está vendo, por exemplo, essa é uma das nossas fortalezas, né, dentro da Shell. Ou seja, a gente tem tanta capilaridade que até, por exemplo, a gente tem lockers da Amazon nos nossos postos, né, em alguns lugares, em algumas regiões. Então, essa combinação entre físico e digital ela vai continuar durante bastante tempo. Né? Nós somos, né, gente de carne e osso, né? A gente gosta de aglomerar, e eu estou vendo aqui hoje, lá fora fica a noite às 4h15 da tarde, saudade dos meus familiares aí no Brasil, doido para ir passar o Natal, para aglomerar com cuidado. Eu sei que tem algumas regiões aí com dificuldade, né? Mas só já de ver pertinho, dando tchau, já vai ser bom também. Eu acho que a gente, né, o ser humano tem essa necessidade de conviver. Né? Então, ter o negócio de varejo ainda como uma área de convivência, né? A gente vê os nossos postos assim também. Né? Acho que provavelmente, se perguntar aqui, muitas pessoas já marcaram pontos de encontro em viagens em postos de combustíveis. Né? O ponto físico ainda vai ser uma oportunidade bastante forte para aquele one-stop shop, né? Para quem quer conveniência, quer ir num lugar, resolver a situação. Né? Ainda vai ser bastante forte. Né? E a experiência, né? Como eu falei antes, a gente gosta de estar com um ser humano do outro lado, gosta de receber um sorriso, gosta de ser bem atendido, conversar. Né? Eu, várias vezes, né, eu gosto muito de conversar com um taxista, eu gosto muito de conversar com os frentistas também. Então, essa é uma natureza nossa e que vai continuar também enquanto a gente for gente, para mim, para sempre. Né? Então, acho que isso é o que vai fortalecer muito essa continuidade do varejo físico daqui para frente, uma combinação cada vez maior com o digital. Então é isso, pessoal. Eu dividi aqui grandes desafios, né? Na minha cabeça, por exemplo, o desafio energético para mim, para a humanidade, é o desafio do século, né? Como a gente consegue fazer essa transição toda, o modelo que existe hoje, né? Todos nós temos que fazer nossa parte, né? Mas eu acho que essa é a beleza, né? Eu brinco muito quando, né, entrevistava as pessoas, entrevistava estagiário, e também quando eu fui entrevistado, olha, se você não quer problema, não seja um executivo, né? Os problemas, os desafios, eles estão exatamente para a gente ter persistência, né? Correr atrás e conseguir trazer para os clientes uma experiência diferente, o que eles querem. Né? Então, não existe desafio grande demais. Né? O desafio grande demais está aí exatamente porque você consegue, talvez mais fácil, acertar no que você precisa fazer. Né? E isso dá, com certeza, para fazer quando você tem a empresa certa e trabalhando com gente boa, né? Com uma equipe bacana, motivada e que é muito capacitada. Isso, gente boa trabalhando junto, é o que faz a gente conseguir superar os desafios na vida, né, e nas empresas. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. Luísa, super obrigado. Obrigado por terem me ouvido aí. A gente se encontra daqui a pouco, não é isso? Oi, Eduardo. Obrigada pela palestra, foi incrível. E a gente se encontra daqui a pouco no networking, mas eu acho que a gente tem tempo de fazer uma perguntinha agora. Claro. E a Amanda Deschin pergunta. Ela disse: obrigada pelas explicações, Eduardo.
Como você enxerga a influência das ODS da ONU na mudança de comportamento de empresas e consumidores? Sente falta de algum objetivo a ser atingido? Qual o desafio mais urgente, na sua opinião? Eu acho, talvez um pouco enviesado, eu vejo hoje essa transformação energética como um grande, né, desafio da humanidade hoje. Né? Mas quando você entende um pouquinho mais do assunto e quando você se aprofunda mais nele, sabe todas as relações, né, todo o ecossistema e quem participa, a grande questão para mim hoje é a coordenação. Né? Então, quando eu transmito isso para essa área que eu conheço um pouquinho mais, que é a parte de energia, né? Não vai ser uma solução de uma empresa, por exemplo, como a Shell, que vai trazer sozinha. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas os governos têm que fazer as suas partes, né? Quem consome também tem que fazer a sua parte. Então, por exemplo, uma das formas que a gente imagina que vai conseguir bastante economizar combustível, por exemplo, é através de uma eficiência maior. Né? A gente já conseguiu, nos últimos anos, praticamente duplicar a eficiência em várias indústrias. Né? Então, continuar perseguindo a eficiência maior, né? Continuar as empresas fazendo a parte delas. Então, acho que, se eu pudesse resumir, acho que coordenação política, né, ela é fundamental. E a coordenação política, para mim, não se resume a deputado, né, a senador, a governador. Ela se resume também nas empresas. As empresas têm que ter um papel também ativo de buscar a sociedade, de dialogar com a sociedade, de ter um bate-papo transparente, né? Não tem mais aquele negócio que você faz uma propaganda de você. O consumidor hoje consegue saber se você está falando a verdade ou não. Né? Então, a vontade política, para mim, é o que vai realmente fazer, né, o mundo mudar. E isso não se resume só aos políticos. Uhum. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta aqui, então. Desculpa, deixa eu falar só uma coisinha também, Luísa, só para acrescentar. Né? E os governos, né, as entidades, têm também uma participação muito importante. Então, por exemplo, aqui na Europa, agora, a Comunidade Europeia definiu dois grandes centros, duas grandes áreas como sendo o centro da recuperação da economia após o Covid. Né? A primeira delas é a digitalização e a segunda é fontes de energia renováveis. Então, os governos também conseguem, através de políticas, incentivarem nas pessoas, né, e nas empresas os comportamentos adequados. Obrigado. Perfeito. A nossa outra pergunta, então, é da Adriana. Ela diz: moro nos Estados Unidos e carros elétricos é uma realidade aqui. Como estão os planos futuros para empresas como a Shell para atender esse mercado? Já estamos fazendo. Então, quando eu era diretor de marketing aí na Raizen, né, da mesma forma que eu vim da Raizen para a Shell, né, eu tive um alemão que falava português, no começo meio arrastado, mas depois ele aprendeu rapidinho, e ele era da minha equipe e cuidava da área de frotas, né, da área de marketing para o mercado B2B. O Andreas Lips. Quando ele acabou o trabalho dele na Shell, na Raizen, ele voltou à Shell e hoje ele é o presidente de uma empresa chamada Green Lots, que é uma empresa de pontos de recarga, principalmente na Califórnia. Então, a gente tem já uma empresa aí e a gente tem planos ambiciosos de continuar a crescer essa rede de recarga. Inclusive nos Estados Unidos também de hidrogênio. Né? Então, a gente vai buscar o que o consumidor quer, precisa. Perfeito, obrigada então, Eduardo. Para quem tiver mais pergunta, então agora a gente vai para a sala de networking. Para você é só clicar no botão que está no canto esquerdo da sua tela. E aí lá vocês podem fazer mais perguntas, tirar mais dúvidas e bater um pouco mais de papo com o Eduardo então. Obrigada pela palestra mais uma vez. Você quer dar algum recado final, alguma consideração? Não, sim, eu gostaria só de passar a mensagem final no varejo, o único erro que você pode cometer é não tentar. Né? Então, faz parte do jogo, né?
tem que acertar mais do que errar, né? Mas o varejo é assim, é dinâmico. Então, observando as tendências do consumidor, observando coisas novas, entendê-lo bastante, né? Mas buscar realmente tentar cobrir aquela necessidade é o grande recado que eu tenho. Maravilha, então. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E eu também espero ver todo mundo dia 12, às 9 da manhã, no evento Sim, que vai ser aqui mesmo na plataforma Linka. Então, boa noite para todo mundo. Vejo vocês no networking. Obrigado.